Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse áudio eu gostaria de falar com vocês sobre mediunidade, porque muita gente pergunta, tem medo, quer saber, sou médium, será que eu sou? Será que não? E agora? Eu descobri que sou, o que que eu faço? Será que eu tenho que trabalhar num centro espírita, senão minha vida vai andar para trás? Eu fui me consultar com fulana, ela me disse que se eu não for médium, se eu não exercer minha mediunidade, tudo vai ser ruim na minha vida. Então, esse tipo de assunto agora eu quero compartilhar com vocês, baseado na minha experiência e baseado também em estudos. Acredito que, para começar esse assunto, é interessante dizer o que é ser médium. Ser médium nada mais é do que ser o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, ser médium não está atrelado a religião alguma. Você não precisa ser espírita para ser médium. Você pode ser médium e ser evangélico. Você pode ser médium e ser católico, budista. Não interessa. Você pode não ter religião nenhuma. Você pode, inclusive, nem acreditar em nada, não acreditar em Deus e ser médium. Porque você é um intermediário, você é uma pessoa que sente a presença do mundo espiritual. Bem, não dá para falar muito sobre esse assunto sem citar Allan Kardec. Para Allan Kardec, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Quando ele diz homem, ele está dizendo, pessoal, homens e mulheres. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte do capítulo 14. Então, para o codificador da doutrina espírita, todos nós somos médiuns em algum grau. De maneira ostensiva, de maneira mais simples, com uma intuição. Então, tem vários tipos de mediunidade. Então, eu quero agora abordar os tipos de mediunidade para você ver e perceber em qual tipo que você se encaixa. Lembrando que muitas vezes você tem vários tipos de mediunidade. Não basta, às vezes, ser só intuitivo. Às vezes você é intuitivo e você também enxerga espíritos. Então, eu vou comentar sobre cada um dos principais tipos de mediunidade. O tipo mais comum são os sensitivos, também chamados de impressionáveis. Essas pessoas, eles são sensíveis à presença de espíritos no ambiente. E eles têm, inclusive, a habilidade de perceber se esses espíritos têm uma boa energia ou uma má energia. E quando tem uma boa energia, você se sente muito bem, muito protegido, o ambiente fica realmente até mais claro, você percebe que o ambiente, fica até mais claro. E quando a energia é ruim, você às vezes se sente mal, passa mal mesmo. O médium, dependendo do grau da mediunidade, se tem um mau espírito do lado dele, ele pode realmente passar muito mal. Há também aqueles médiuns que são videntes ou até chamados de clarividentes, que na verdade eles têm a capacidade de enxergar espíritos. Eles veem os espíritos como se estivesse vendo uma pessoa viva. Algumas outras pessoas têm a habilidade de enxergar espíritos, mas de uma maneira um pouco mais fluida. Então, esses espíritos aparecem de uma maneira, vamos dizer assim, mais transparente. Segundo relatos de pessoas próximas que são médiuns, já viram espíritos que apareceram só uma parte, por exemplo, porque a materialização dos espíritos nem sempre é fácil para eles fazer essa aparição. Então, alguns conseguem aparecer, para você, às vezes, sei lá, da cintura para cima, ou você só vê um rosto. Nem sempre eles conseguem se aparecer por inteiro. Mas não precisa ficar com medo, depois a gente conversa. Há os médiuns psicofônicos. Esses são manifestados pela fala, Os espíritos se comunicam diante do acoplamento dos seus perispíritos com os perispíritos dos médiuns que possuem tal habilidade. Então, de repente, é como se você sumisse e assumisse uma outra voz que fala através da sua garganta. Você é um instrumento e esses espíritos usam a sua fala. Muitas vezes a voz se modifica. Se você é uma mulher e é um homem que está falando, você vai falar com voz de homem. E vice-versa. É um homem com uma voz grossa, de repente ele está ali recebendo um espírito de uma menina, uma criança. A voz se modifica completamente. É um fenômeno bem interessante.
Há os médiuns intuitivos, que é o meu caso também, que eu faço, por exemplo, canalizações. Então, quando eu estou escrevendo, eu não digo que é uma psicografia totalmente, é uma espécie de uma psicografia, mas é uma canalização. Então, eu escuto dentro da minha cabeça o que tem que ser escrito e eu vou lá e escrevo. Estou totalmente lúcida, inclusive eu interajo com os espíritos que estão conversando comigo e troco uma ideia ainda. Eu ainda pergunto, essa palavra aqui não seria melhor do que a outra? E ele responde, acho que essa palavra poderia ser usada. Por que que você não usa, então, a frase X, Y, Z? A gente vai conversando, e aí sai o livro, sai a história, sai a poesia, sai o que for. Então, esse é um tipo de médium que faz canalizações. Há os médiums de efeitos físicos. Você já deve ter ouvido falar, sei lá, em poltergeist, objetos que saem voando, enfim, esse tipo de coisa. São manifestações em médiums que têm capacidade de produzir fenômenos materiais. Então, por alguma energia do médium, e aí é uma história que é bem complexa e eu não vou falar agora, mas isso tem a ver com ectoplasma e um monte de coisa, várias outras situações. Então, você acaba produzindo fenômenos materiais. Eu me recordo de uma vez que eu estando com um médium desse tipo, né, de manifestação física, nós estávamos conversando e onde eu ia com essa pessoa, alguma lâmpada explodia. Então, assim, era até engraçado que onde a gente estava, puf, a lâmpada explodia mesmo, sabe? Era aquele susto. Então, ficava um olhando para a cara do outro e tipo, já, vamos sair daqui, né? Já dava vontade até de rir, porque realmente era um fenômeno que acontecia. Eu vou ler aqui num site que eu entrei que eu achei muito interessante, que é o Espiritismo doutoralonso.com. Não ganho nada para divulgar isso aqui, só achei interessante e vou ler. Efeitos físicos são manifestados em médiuns com capacidades de produzir fenômenos materiais, como mover corpos inertes, produzir ruídos ou manifestações ostensivas. Nesta categoria existem os facultativos, os quais têm consciência dos fenômenos que produzem, e os involuntários ou naturais, que são usados pelos espíritos e tornam-se inconscientes de suas faculdades. Bom, dito isso, se você trabalha numa casa espírita, você com certeza já sabe, né, que há os médiuns de incorporação, que na verdade não se chama incorporação, se chama acoplamento. Então, esses médiuns, eles têm esse fenômeno mais o psicofônico, para poder falar o que o espírito tem a dizer. Tem os médiuns de cura, que normalmente são os passistas, eu acredito, né? Tem ainda aqueles que aliviam as dores dos doentes através do toque. Tem os médiuns que escutam, que são os audientes, aquele que psicografa ou que faz a canalização. Mas então, o que que você sente? Então, quando você tem mediunidade, o que que realmente você vai sentir? Gente, pode ser coisas maravilhosas e pode ser coisas bem desagradáveis. Então, eu vou passar para vocês tudo que um médium pode sentir. Principalmente os sensitivos costumam ter vibrações e fortes impressões sobre pessoas, lugares e objetos. Tem muitos médiuns, inclusive, que seguram um objeto de alguém que já faleceu e conseguem falar tudo sobre a vida dessa pessoa. Eu não sei se vocês já assistiram na Netflix, tem um médium que chama Henry Tyler. Então procura lá sobre eles que vocês vão ver. Ele é um tipo de médium que é um rapaz novo ainda. Ele segura objetos e através disso ele consegue contar toda a vida do espírito que já, né, desencarnou. Bom, algumas pessoas sentem formigamentos e arrepios, que é o mais comum. Dor na nuca, dor de cabeça, dores musculares, sudorese, principalmente nas mãos, instabilidade emocional, acho que é o mais normal. Você muda de humor, você tá ótimo, daqui a pouco chora, daqui a pouco tá gritando. Esse é o tipo mais comum, gente. Ser médium é ser instável emocional. Inclusive, é muito confundido pelos psiquiatras por pessoas bipolares e muitas vezes por esquizofrenia, porque muitas pessoas relatam, né,
estou escutando vozes, estou vendo espíritos, e muitas vezes essas pessoas que não têm um entendimento procuram o médico psiquiatra, que muitas vezes é pautado apenas na ciência, e eles provavelmente vão dizer, se eles não forem espíritas, não tiverem o conhecimento disso, da mediunidade, que você certamente precisa de uma internação, de um medicamento psiquiátrico, e muita gente pode ser até internada, na verdade é médium e não doida, e não esquizofrênica, nada disso. Distúrbios do sono comum. Eu, por exemplo, estou aqui, ó, são 4:30 da manhã, não consigo dormir. Insônia é o que mais acontece. Distúrbios do sono que não se explicam por razões que possam indicar, né, a mediunidade. Mal-estar também pode acontecer, cansaço, corpo pesado, e dependendo do espírito que você, por um acaso, estiver perto de você, ou se você chega num ambiente, ou você foi numa festa, que é um lugar que costuma ter bastante desencarnado se aproveitando das bebidas, né? Se você sai muito na noitada, esse tipo de coisa. Dependendo do seu tipo de mediunidade, você vai voltar muito cansado, com corpo pesado, enjoo, sensação de desmaio. Normalmente essas coisas desagradáveis significam que você esteve na presença de espíritos não tão evoluídos assim. Bom, se você tem vontade de desenvolver a sua mediunidade para que ela não fique muito te atrapalhando, que você tenha medo do que fazer com ela, existem vários e vários centros espíritas, inclusive da parte da Umbanda também, do Candomblé, se você se sente mais confortável nesse tipo de centro espíritas. E tem os kardecistas também, que já são, como eu já disse, todo centro espírita é kardecista, que são locais indicados para você aprimorar, né, essas faculdades mediúnicas. Existem alguns exercícios que afloram a mediunidade. Se você não quer participar de um centro espírita, mas quer desenvolver a sua mediunidade, ou pelo menos estabilizá-la, controlá-la, deixá-la em equilíbrio, então você iria precisar com certeza, para estabilizar, não ficar um médium esponja que vai pegando tudo quanto é coisa ruim para você, né? Porque tem aquele tipo de médium que é assim, as pessoas te procuram, jogam para você tudo quanto é notícia ruim, porque você, né, tem essa espontaneidade, é uma pessoa que está ali, né, disponível para escutar, para ajudar, e as pessoas vão lá e vão falando com você. Quando a pessoa sai, ela está ótima e você fica péssimo, né? Então tem esse tipo de mediunidade esponja, você vai absorvendo tudo quanto é coisa ruim. Aí chega uma hora que você pode adoecer, então também não é legal. Então que você tem que fazer algumas coisas para se equilibrar. Por exemplo, a yoga eu acho maravilhosa para se equilibrar, porque tem exercícios já de respiração, de equilíbrio de chakras, meditação, relaxamento. Tem até um áudio aí que eu coloquei para vocês na oração do Arcanjo Miguel de proteção, que é muito importante fazer, muito legal fazer esse tipo de visualização, respiração, tentar se acalmar, e o máximo possível que você possa estar em sintonia com Deus, com o seu anjo da guarda, com boas energias, boas músicas, falar de coisas agradáveis. Quanto mais você se policiar, melhor é para você. Bom, algumas pessoas acoplam, né? As pessoas chamam de incorporação. E não é interessante, gente, vocês estarem na casa de vocês e de repente, pum, incorporei sei lá quem. Isso não é legal acontecer, não. Isso é muito ruim, não é um local apropriado para que isso aconteça, certo? Mas normalmente, antes de acontecer o acoplamento, de entrar nesse transe mediúnico, né? As pessoas costumam relatar sentir tremores, arrepios, formigamentos, alterações de temperatura e, dependendo da pessoa, um medo desesperado, porque às vezes a pessoa nunca incorporou na vida e isso assusta. Assusta muito, gente. É apavorante. Bom, alguns fenômenos, né, que os espíritos fazem para se comunicar com você são sons. Eles gostam muito de fazer barulhos. Então você está na sua casa sozinha, daqui a pouco você escuta barulhos. Muitas vezes eles ligam a televisão, acende uma luz, apaga uma luz, ou aquela coisa famosa, né? Ah, eu coloquei um objeto aqui, cadê? Não tá mais. Daqui a pouco você volta, tá lá de novo, sabe? Então, tem vários tipos de situações
a respeito da mediunidade, os famosos espíritos brincalhões. E se você não tiver centrado, eles podem ficar aí na sua casa e começar a tomar conta da sua vida, começa a virar um obsessor. Então é muito importante a oração, é muito importante para você proteger a sua casa, proteger a sua família. E se você é médium, tem que se proteger mais ainda, porque não é muito fácil, gente, ser médium. Agora, tem gente que lida isso muito de boa, tem gente que se equilibra, tem gente que já trabalha em centro espírita há muitos anos, já está equilibrado, já sabe o que fazer, não tem medo e tal. Tem vários tipos de pessoas, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um vai enxergar isso de uma maneira. Tem gente que vai achar isso uma bênção, tem gente que vai achar isso, meu Deus do céu, por que eu nasci assim? Mas não se esqueçam que antes de nascer foi a gente que escolheu vir como médiums. Lembrando que todo mundo tem algum grau de mediunidade e muitas pessoas têm intuições. Quantas pessoas não tiveram aquela intuição, eu vou viajar amanhã, não, acho que melhor, não sei, estou sentindo uma coisa, acho que eu não vou viajar, não. E aí a pessoa não embarca no avião, o avião cai e a pessoa não foi. Foi protegida, não era para ser. Então, intuição, muitas vezes, é o anjo da guarda te protegendo, né? Esse tipo de mediunidade, eu acredito que, na minha opinião, é a melhor, né? A intuição ainda é a melhor que tem, na minha opinião. Posso estar errada, ok? Bom, é isso, pessoal. Então, se você esteve em algum ambiente, voltou para casa e você não bebeu, você não fumou, você não usou droga, não aconteceu nada diferente e de repente você só lembrou que conversou com uma pessoa que não estava muito bem energeticamente e você começa a passar mal, entende? A ter dor de cabeça, a vomitar, a ter náuseas, dor na nuca, sensação de calafrio. Então, infelizmente, você foi acompanhado, alguém te acompanhou e você precisa então tirar esses seres, né? Esses espíritos que te acompanharam do seu caminho. E o mais importante é você ter conhecimento sobre isso, estudar um pouquinho mais sobre isso, se proteger. E se você quiser realmente trabalhar na área e poder ajudar, sim, muitas pessoas com a sua mediunidade, você pode sim ajudar muitas pessoas através de psicografia, de cartas, de auxílio, de imposição de mãos, de cura, de uma palavra amiga. Você pode sim fazer esse trabalho, mas não se esquece que não é fácil e você vai ter que se proteger sempre. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado algumas dúvidas. Por favor, curte esse vídeo para que esse vídeo alcance mais pessoas. Inscreva-se no meu canal e se você puder compartilhar com quem você acha que possa estar precisando ouvir isso. Mais uma vez eu agradeço a todos. Namastê. O Deus que habita dentro de mim, saúda o Deus que habita dentro de você. Muito obrigada.